Bolsonaro fez uma live com os filhuchos dele, chamada de Super Live, organizada pelo Eduardo Bolsonaro, e ele estava completamente enlouquecido. E isso foi antes da busca e apreensão contra o Carluxo. Ele deve ter hoje jogado a dentadura em alguém. Eles falaram que foram lá pescar antes da Polícia Federal chegar. Eu acho que ele jogou a dentadura em alguma baleia que apareceu ali. Não é possível. Algum cetáceo sofreu problemas com o Bolsonaro. Porque eles voltaram com aquele discurso ideológico, aquela coisa de disputa cultural que não traz voto nenhum. Eles acham que nós estamos vivendo ainda em 2015, 2016. O que foi interessante foi a fala do Flávio Bolsonaro, dizendo o seguinte: a campanha de 2024 é entre Bolsonaro e a esquerda, só para evitar o surgimento de novas lideranças. E o que você achou dessa live do Bolsonaro? Ele tá enlouquecido? E agora, Carluxo vai ser preso, o Bolsonaro vai tremer? Se você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. A super live do Bolsonaro estava sendo anunciada durante dias. Teria a participação do Alexandre Ramagem, mas sofreu busca e apreensão e não aconteceu. Ainda bem que a Super Live aconteceu domingo, porque se ocorresse na segunda, não ia ter a presença de Carlos, com toda a certeza. Eles fizeram essa live para abordar a campanha de 2024, a campanha municipal. E eles começaram a falar daquelas questões ideológicas de direita. O Bolsonaro elogiou a Venezuela, falou do voto impresso, falou de ideologia de gênero, todas aquelas coisas que nós estávamos já cansados de ouvir Bolsonaro falando. Uma abordagem ideológica típica, que no final serviu para vender curso. Bolsonaro agora é vendedor de curso, porque por R$300 você pode ter acesso ao conteúdo, às aulas do Bolsonaro feitas pelo Eduardo. Imaginem a quantidade imensa de erros de português que vai ter ali, o negócio deve ser absurdo, né? E todo o complexo de inferioridade do piu-piu diminuto que deve acontecer com o Eduardo Bolsonaro, segundo a ex-namorada, é isso que ele sofre, um complexo do homem diminuto. Mas foi isso, os caras quiseram vender curso. O Eduardo Bolsonaro, ele quer vender caneca com Bolsonaro desnudo, calendário, e agora os caras estão vendendo curso. Mas o Eduardo, ele é um pastel. Porque esse discurso ideológico da guerra cultural de 2015, 2016 não cola mais. Não cola, cara. Não adianta hoje ficar só na bagunça. O Eduardo Bolsonaro acha que fazer essas lives, o Bolsonaro ir lá, chilicar, espernear, usar a uniforme de Israel, vai ecoar. Não vai. O que ecoa são as pessoas falando das bobagens que ele fala. É só bagunça. E a bagunça, ela tem um limite para trazer votos. Ainda mais quando nós temos uma situação estável como está agora, em termos econômicos, com projeções de melhora. Para fazer oposição ao governo Lula, os bolsonaristas vão precisar de muito mais capacidade intelectual, o que eles não possuem. Não adianta querer ficar fazendo esse tipo de embate ideológico, porque a oposição vai ser massacrada, a oposição está perdida, e quanto mais eles fazem esse discurso tonto, mais enfraquecidos eles ficam. Porque o Centrão já os isolou. No PL há um racha entre os bolsonaristas e os governistas. Governistas! Porque tem gente no PL que quer votar com o governo Lula. Achar que ideologia de gênero vai trazer voto em 2024? Eduardo, na época que você estava fazendo esse tipo de discurso, o Bolsonaro ele ainda tinha dente na boca, possivelmente o Carlos tinha cabelo. Para de conversa. Achar que esse discurso vai colar agora com a economia melhorando, achar que Lula é Dilma Rousseff, faça-me um favor, não dá. É um erro do Eduardo, esse cara ele é um pastel. Ainda bem para o Brasil que o Eduardo é filho do Bolsonaro, porque esse cara afunda o pai a cada dia. Cadê o Milei, Eduardo? Por que você não fala do Milei? Sumiu, ninguém fala mais nada do Javier Milei. Eduardo, você é um pastel, você tem que aprender que Lula não é Dilma. Se você quiser fazer oposição, não vai ser por aí. Não é por esse discurso ideológico, velho, carcomido da bagunça, que você vai conseguir. Quem consegue fazer, ou quem conseguiria fazer oposição, seria o Carluxo. Mas o PL não quer o Carlos perto do Bolsonaro. Talvez agora com o Carlos preso. Só o Carlos entende a cabeça do bolsonarista. O Eduardo não, o Eduardo é o Eduardo. É o menos querido dos filhos. Tanto que no escândalo da BIM Paralela, o Jair Renan foi beneficiado, o Flávio foi beneficiado, o Carlos foi beneficiado e o Eduardo.
É um zero à esquerda, o Eduardo Bolsonaro. Mas o mais interessante dessa live, da super live do Bolsonaro, foi o ex-presidente negando a existência da BIM paralela. Ele falou o seguinte: o meu serviço de inteligência são as pessoas comuns. Porque tem esse papo, né? Ele tem um amigo lá do exército, o Jacaré, era o nome dele, né? O Valdir Jacaré, que ele falou que a Ana Cristina Vale ia lá, né? Ficava dando tchauzinho pro Bolsonaro, falando assim, ó, tô aqui, hein? Look at me, look at me. Ficava lá, eu tô viva, abre o olho, Bolsonaro. Dizia aí que esse Valdir Jacaré mandava as mensagens pro Bolsonaro com as principais notícias do dia. Eu não sei, que alguém devia ler pro Bolsonaro, porque eu tenho muitas dúvidas da capacidade cognitiva e alfabetística do Bolsonaro. Eu acho que ele é um semi-analfabeto, como possivelmente é o Eduardo Bolsonaro. Tenho as minhas desconfianças disso, porque os caras cometem erros de leitura que, olha, não dá para esse tipo de erro, né, de leitura política. E ele falou que não havia BIM paralela um dia depois da operação contra o Carlos. E os caras zarparam, fugiram para alto mar, porque ficaram com medo, sabe-se lá o que, de ter uma prisão preventiva. Com provas ainda de conversas de assessoras do Carlos com assessoras do Ramagem, sendo os elos entre os dois, ridículo. Aí vem um Bolsonaro falar, estão me perseguindo. Falaram do caso Marielle, me massacraram do caso Marielle. Mas o caso Marielle, a culpa é sua, Bolsonaro. Você que deixou tudo obscuro no caso Marielle Franco. E o caso do porteiro, que o Carlos foi lá mexer na prova, não poderia ter tido contato com aquela gravação? Então quem fez haver essa repercussão negativa que levantou desconfiança sobre você foi você mesmo. Então para de conversa agora, quer falar que é um perseguido, para dizer que a prisão que vai acontecer contra você é uma injustiça, que a Polícia Federal fica criando narrativa que não tem prova nenhuma. As provas estão aí. Quer ser cara de madeira, seja cara de madeira, mas pelo menos passa um óleo de peroba aí, porque tá muito difícil. Igual começar a falar que choramingar por causa do Carlos. Ah não, estão me esculachando. Estão me esculachando, querem pegar o Carlos para me provocar. Eu não recebi nenhuma mensagem do Ramad. Você não, mas o Carlos recebeu. O Carlos recebeu. Não adianta vir com esse papo do General Mourão que o Carlos não tinha capacidade, porque o Eduardo não tem. Mas o Carlos tem capacidade de fazer a BIM paralela. O Carlos tem. O Bolsonaro não tem, mas o Carluxo tem. Então, vamos parar com esse papo mole. Ninguém tá querendo te esculachar. Você cometeu crimes e você vai pagar por eles. Ponto. Você criou uma estrutura dentro do Palácio do Planalto para atacar a República. E você fez isso e vai ser punido por isso. Agora, de toda essa super live, a fala do Flávio Bolsonaro foi muito interessante. Porque ele disse que a campanha 2024 vai ser entre Bolsonaro e as esquerdas. Não foi entre a direita de Bolsonaro e a esquerda. Não. Bolsonaro contra as esquerdas. O Flávio disse isso para posicionar o Bolsonaro como sendo a direita. Então toda a direita brasileira é Bolsonaro. Ele faz isso para sufocar completamente a possibilidade de novas lideranças de direita surgirem. Porque o Flávio sabe, todo mundo sabe, o Eduardo talvez não, mas o Bolsonaro perdeu o capital político em 2023. E se novas lideranças de direita surgirem para 2026, Bolsonaro vai ficar ainda mais enfraquecido. Aí que está a situação. Esse é o problema que precisa ser entendido. E nós vimos que todas as lideranças de direita que começaram a surgir, os bolsonaristas foram lá e abafaram. Porque eles não querem concorrência com o Bolsonaro. O que beneficia muito o Lula, né? E meu cabelo tá bonito, né? Pena que vocês não estão podendo ver ao vivo.